Hello! Ok, se você tá me seguindo aí, me avisa se o som tá bom. Aqui é a Viviana, do Rise Up English. E é um privilégio estar aqui com você. E como prometido, eu tô fazendo essa live porque eu tô com algo na garganta já faz muito tempo. E eu sinto que eu tenho que falar pra quem precisa esta mensagem aqui. Então, esta live vai ser direcionada a você que é mãe Você que é mãe aqui nos Estados Unidos, tá certo? Você que é imigrante brasileira que veio pra cá e que tem filhos indo pra escola, tá bom? Então, é o seguinte, por que eu resolvi fazer essa live? Porque eu mesma tive várias experiências pessoais que me serviram para abrir os olhos para certas situações. Não é a norma, mas acontece, tá certo? E hoje eu recebi uma mensagem de uma aluna minha que tá querendo ajuda com o filho para poder ajudar ele com a leitura. E como vocês sabem, não sei quem tá aqui já me seguindo, eu tenho ajudado filhos de imigrantes há muitos e muitos anos. Eu ajudo crianças há... deixa eu ver... nossa, eu nem sei quantos anos. Faz muitos anos que eu ajudo crianças. E, enfim, inclusive vou começar a ajudar o filho da minha vizinha, que é americana, porque ele tá com dificuldade na leitura. Mas, aqui, por que eu vou fazer essa live? É o seguinte, tem algo que eu preciso dizer pra você, mãe, que mora aqui. A responsabilidade da educação do seu filho não é da escola. Não é da escola, é sua. É sua, do seu marido, é do pai e da mãe. A gente envia o filho para a escola, a gente espera que eles façam o melhor, mas é nossa responsabilidade estar observando o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não sabe o que está acontecendo porque as crianças não falam. Então, eu vou compartilhar aqui uma experiência que aconteceu comigo. A minha filha, ela estava na quinta série. E, não, vou começar aqui com a terceira série. Desculpa se tá confusa. Então, na terceira série, a gente vai se apresentar no primeiro dia de aula e a professora, ela viu que eu era brasileira. Que eu falo inglês, mas ela descobriu que eu e o meu marido éramos do Brasil. E aí ela assumiu que a minha filha teria dificuldades na leitura. Preste atenção. A minha filha fala inglês perfeito. Ela não tem dificuldade nenhuma. Mas a pessoa, às vezes, olhando... ela fala também português? Então, pode ser que ela tenha dificuldade. Então, eu lembro que eu ia para os Parent Teacher Conferences, né, para as conferências de pais e professores, e ela falava assim, porque ela fala português, então eu sinto que ela tá um pouco mais lenta na leitura. E eu coçava a cabeça, porque eu pensava assim, mas peraí... A minha filha, a Rebeca, ela é extremamente inteligente e eu acho que a criança, ela começa a refletir o que o adulto pensa dela. Pois é, e tem vários estudos a respeito disso. E aí eu percebi que realmente a Rebeca estava começando a ficar mais lenta. E aquilo ali foi me incomodando. E aí, enfim, ela pegou uma outra professora na quarta série, nada disso aconteceu. Por quê? Porque a professora pensava diferente, então ela começou a acelerar o passo. Aí, ela pegou uma professora que aconteceu o seguinte, vou contar a história pra vocês aqui, um pouco de revolta. Um dia minha filha chegou chorando, assim, soluçando, e eu falei, o que aconteceu? Ela falou, a professora, ela simplesmente pegou um folder, uma pasta, e ela colocou somente para que eu usasse. Ninguém mais tinha o folder. Eu falei, mas como assim? A gente estava fazendo uma prova de matemática e ela achou que eu estava colando. Ela achou que eu estava cheating. Cheat é trapaçar, colar, trair. Então, ela achou que eu estava cheating. E ela colocou esse folder em mim, no teste de matemática. E eu falei, mas ela colocou para os outros alunos também? Ela falou, não, só eu tava com essa pasta. Gente, o meu sangue ferveu, borbulhou. Eu fiquei revoltada na hora. Eu queria, assim, falar com a professora, porque a Mama Bear tava ali, pronta pra falar com aquela professora e resolver a situação.
Então, ela humilhou. Porque você não faz isso com uma criança. Usa somente uma coisa, dando a entender para a classe inteira que ela tá colando, e enquanto os outros todos os outros alunos estão observando. Isso aí é humilhação. Então, o que aconteceu? Eu fui lá para a escola, ela não estava disponível, ela ainda estava ensinando uma outra turma. Esperei ela terminar de ensinar, fui falar com ela, e aí eu falei o seguinte: por que você usou o folder somente na minha filha? Aí ela falou, porque eu achei que ela tava colando. Eu falei, ok, e qual foi a nota dela nessa prova? Mesmo você usando o folder, porque agora você realmente não deu oportunidade para ela colar, de acordo com o que você pensa. E aí ela abaixou a cabeça e falou, ela tirou 100%. Ou seja, a minha filha gabaritou a prova de matemática, tirou 100%, mesmo sendo humilhada na frente da classe inteira com aquele folder. Então, por que eu tô contando essa história? Porque eu decidi tomar uma atitude. Eu falei pra ela, olha, o que você fez não tem explicação. Tá errado. Você não pode humilhar uma professora. Porque eu achei que ela tava colando, porque ela tava indo tão mal e de repente ela começou a ir bem nas tarefas. Eu falei, porque ela tá acordando cedo. Todo dia de manhã ela acorda 1 hora cedo pra poder estudar matemática. E agora você vem fazer isso? Eu falei, não tá certo. Isso tá errado. Eu posso te levar pro principal, posso te levar pra diretora. Mas eu não quero fazer isso, porque eu quero que você realmente possa nunca mais me prometer agora que você nunca mais vai fazer isso. Ela olhou pra mim e falou assim, eu prometo que nunca mais vou fazer isso, me perdoa, pediu desculpa. Aí eu fiquei feliz. Mas ela lidou com a minha filha até esse ponto com uma atitude sempre assim, de colocar ela pra baixo, de achar que ela colava, e foi horrível, foi um ano letivo miserável pra minha filha. Então, a Rebeca, eu lembro que aquele dia, quando a gente saiu da sala de aula, depois que a professora te pediu desculpa, ela saiu com, sabe assim, mesmo nervosa, ela deu um sorriso pra mim, ela me olhou e eu nunca vou esquecer. E eu falei, ainda bem que eu sei falar inglês, ainda bem que eu sei proteger a minha filha, ainda bem que eu também soube colocar essa professora no seu lugar. Respeito demais os professores, porque eles lidam com muitas coisas, mas sério, pra mim, aquilo ali não era aceitável. E ainda mais que ela, justo naquela prova, ela tirou 100%. E pra mim, aquilo ali foi fantástico. Eu falei, ainda bem que ela tirou 100%. Mas eu tô falando isso porque depois daquilo eu mudei ela de escola. Porque eu falei, não, eu não quero mais lidar com professores que vão limitar a minha filha. E aí eu coloquei numa escola que, sério, ela tá excelling, ela tá indo super bem, ela é extremamente inteligente, ela tá, assim, enfim, e a minha outra caçula também passava situações similares com os professores nessa outra escola, e aqui ela é topo da classe na leitura, topo da classe em matemática, topo da classe em todas as matérias. E o que eu quero passar para você com isso? Que é nosso trabalho observar o que está acontecendo. E muitas vezes a gente não tá atenta, porque eu comecei a descobrir que a professora estava tratando ela daquele jeito só depois. Mas ainda assim deu tempo de catch up, né? De pegar isso e resolver. Mas eu tô falando tudo isso porque tem gente... Ok, agora é a parte que algumas pessoas talvez não gostem, and really, eu sinto muito, eu vou ter que falar. Tem gente e alguns professores, não são muitos, mas são poucos, que eles têm um certo preconceito com filhos de estrangeiros. Acontece. Eles acreditam que eles não vão aprender do mesmo jeito, que eles vão ser mais devagares. E adivinha o que? Não é o caso. Na verdade, crianças bilíngues, elas, nos primeiros anos da escola, elas podem parecer que estão mais lentas, parecer que elas aprendem de uma maneira que não é igual dos americanos, mas, dos filhos de americanos, né? Mas lá para a 5ª, 6ª série, elas ultrapassam
os filhos de americanos. Pois é, isso aí é estudo, fato. Quem estuda a respeito disso, né, de crianças bilíngues, sabe do que eu tô falando. Então, não deixe de falar a sua língua em casa, ensinar a sua língua em casa, porque você quer que o seu filho possa estar no mesmo nível que os filhos dos americanos, né, nesses primeiros anos da escola. E não deixe de ensinar o português, porque você fica com medo que vai comprometer o inglês, porque não vai. A criança tem uma habilidade de aprender, na verdade, quantas línguas ela quiser. É a gente que coloca as limitações nas crianças. Então, hoje uma aluna me enviou uma mensagem dizendo que o filho não estava recebendo tarefas da escola. E na reunião de pais e professores ela descobriu o porquê. Porque a professora disse que ele não estava acompanhando. Então, ela não estava realmente enviando tarefas. E aí a mãe e o pai descobriram que não só isso, mas que a professora dava o tablet. Dava ali outra coisa para esse menino fazer, enquanto os outros alunos estavam aprendendo. Olha o absurdo. Essa professora totalmente limitou essa criança, a capacidade dela aprender. Ela projetou algo nele e aí ela não deu nem as tarefas para ele, não deu uma chance para essa criança. E isso daí não é uma história, duas. Essa história se repete várias e várias vezes. Então, se você é uma mãe morando aqui, eu quero que você esteja muito atenta. Eu quero que você saiba que sim, no começo a criança, ela talvez não acompanhe da mesma maneira. No começo. E isso é normal, porque o cérebro dela, ela pensa diferente. Porque ela tem 2 línguas, ou até mesmo 3. Mas que você tenha paciência, porque mais pra frente ela vai ter uma vantagem muito maior ao longo prazo. E que é nossa obrigação de mãe e pai prestar atenção ao que os professores estão fazendo na sala de aula. Porque se você sente que a autoestima do seu filho tá baixa, e se ele comenta da professora, então você tem que tomar uma atitude. E muitas vezes conversando, trocando de classe mesmo, ou trocando de professor, e às vezes tem que trocar de escola. Eu sei, pode parecer um pouco radical, mas no meu caso eu achei que era a melhor coisa, porque, enfim, eu achei que aquela escola não estava tomando as atitudes necessárias. Por quê? Porque eu sempre adorei fazer serviço voluntário em escolas, e eu lembro que nessa escola em específica, eu adorava, eu peguei o trabalho de trocar os livros de leitura das crianças. Então, vamos lá. Tem os livros e os níveis do A até a letra Z. E eu via que a criança, por exemplo, estava na 2ª série, um exemplo, ela tinha que estar na letra F. Um exemplo, F ou H. Tô dando um exemplo. E aí eu percebia que eu trocava os livrinhos, as crianças estavam sempre ao redor das mesmas letras. Mas quando eu via o nome de uma criança que era brasileira ou latina, eu via que ela estava lá na letra C, na letra D. Eu via que ela estava lá no começo. E eu assim, por que será que essas crianças estão indo tão mal na leitura? E aí eu comecei a perceber. Vamos lá. Se a criança está tendo dificuldade, o meu trabalho de professora é dar uma assessoria maior, é fazer um plano, conversar com os pais, talvez pegar minha assistente, porque elas têm as assistentes na classe, e ajudar essa criança para que ela possa... Opa, meu cachorro aqui. Para que ela possa... catch up, né? Para que ela possa alcançar os outros, né? Amiguinhos. Mas aí o que eu via é que isso não acontecia. Durante todo o ano letivo, a criança ficava estagnada. E aí isso foi me criando revolta. Por isso que eu decidi mudar. E nessa outra escola aqui, eu vejo que independente se a criança é da China, independente de onde ela for, todo mundo é visto da mesma maneira pelos professores. É a filosofia que eles têm. Então, isso faz muita, muita diferença. Mas às vezes é um professor aqui, ali, em uma escola que faz isso acontecer e, enfim. Então, eu queria aqui desabafar e falar pra você que pra ficar de olho e não deixar a peteca cair. Pois é, porque se você deixa a leitura ficar muito pra trás,
pode chegar a um ponto que a autoestima do seu filho pode ser tão danificada que ele não vai acreditar que ele vai conseguir realmente acompanhar os outros alunos. Então, tome uma atitude o quanto antes. Procure uma tutora, procure alguém que vai te ajudar para que ela possa prosseguir com confiança. Confiança numa criança é tudo, tudo. Mais do que aprender bem, mais do que, sabe, estudar bastante, a confiança é o que faz ela ir pra frente. Então é isso, eu acho que eu desabafei aqui bastante. Eu tenho algumas histórias, né, traumatizantes, mas também tenho histórias de professoras que, nossa, me ajudaram demais. Por exemplo, eu nunca vou esquecer de uma professora que ela via o melhor nos meus filhos e que ela realmente tirava o melhor deles também. Então, tá vendo? Quando a gente vê o melhor nos outros, a gente recebe o mesmo. E é isso com tudo na vida. Então, é isso. Eu sei que muita gente aqui mora no Brasil, mas ainda assim, eu acredito que a gente tem que estar de olho, né, na educação dos nossos filhos, independente de onde a gente esteja. Por quê? Porque eu sei que no Brasil eu também tive essas experiências, professores maravilhosos, mas sempre tem um e outro que gosta de te massacrar. E aí, é isso. Ok, pessoal, alguma pergunta? Eu acho que eu acabei de falar aqui o que eu tinha que falar. Alguma mãe que mora aqui, nos Estados Unidos? Quem que mora aqui? Obrigada, irmão. Um privilégio poder compartilhar isso. Eu acho que quando eu fico um pouco nervosa eu começo a gaguejar, mas eu acho que a mensagem foi passada. Aqui, deixa eu ver aqui. A Fanny mora aqui, Fernanda mora aqui, ok. Então, vocês já sabem, fiquem de olho, de olho. A Gislaine, tem várias aqui, várias, que bom. Então, é isso, pessoal. Os seus filhos, eles têm a mesma capacidade dos filhos dos americanos. A mesma. Eu não duvido que no futuro tenhamos um filho ou filha de latinos ou alguém, enfim, da América do Sul se candidatando à presidência dos Estados Unidos, ou sendo presidente, porque se eles nasceram aqui, eles podem. Falo para os meus filhos, vocês podem fazer tudo o que vocês quiserem. Você quer, você consegue. Você é igual a todo mundo. Deus te deu uma capacidade infinita, infinita. E é isso. Independente de como os outros te tratam, ainda assim a gente tem que mandar, né, energia boa, tentar ver eles da melhor maneira possível, mas isso não quer dizer que a gente não vai resolver o que tem que resolver. Então tá bom. Então, um abraço pra vocês. Opa, mais gente aqui que mora aqui. Pois é. Ok? Vamos deixar... Nossa, eu quero que todos os filhos de imigrantes, assim, sejam os melhores alunos da escola. Porque eles precisam, muitas vezes, não precisa ser os melhores, mas que eles possam ir muito bem na escola. E é esse o meu desejo para cada um de vocês. Ok, vamos lá. Não tenho o que reclamar. Ótimo. Minha filha teve 3 certificados de nível hard. Ótimo. Pois é. Tem lugares nos Estados Unidos que eles dão uma ênfase muito grande para ajudar os imigrantes. Por exemplo, Boston. Boston é excelente com isso. Eles têm um programa maravilhoso. Então, depende muito da região pela qual você mora. Tem outras regiões... Vamos lá. É isso. Resumindo, é isso. Falei muito, né? Ok. Você é uma excelente professora. Jonathan, I didn't know you could speak Portuguese. That's amazing. Ok. Então, é isso. Ok, pessoal. Um abraço. Até mais.